Meu nome é Jeff Machado, eu moro no Rio de Janeiro, tenho 43 anos, 1,89 m, 72 quilos. Eu sou ator, jornalista, modelo e produtor. Olá, família. Tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar falando sobre o caso Jefferson Machado, mais conhecido como Jeff Machado. Ator, roteirista, produtor, comunicador, um jovem que estava tentando a carreira aqui no Rio de Janeiro e que teve sua vida ceifada de uma forma trágica, brutal, cruel. Vamos receber aqui hoje com muito carinho, com muito sentimento e acolhimento, Dona Maria das Dores, mãe do Jeff. Vamos dar prosseguimento a esse caso até o final, até que tenha tido julgamento e esse ser chamado Bruno seja condenado em sua máxima. Então, por favor, acolham a Dona Maria das Dores nessa data de hoje que vem aqui falar conosco. Dona Maria das Dores, como vai a senhora? Eu sei que a senhora não vai bem, é uma pergunta retórica, porque para começar a conversa, mas eu gostaria de falar aqui em nome de toda a sociedade, em nome de todo o canal, todo o público que acompanha aqui, os nossos sentimentos, os nossos pêsames, e que a senhora se mantenha forte e firme nessa luta. A gente que estava conversando antes, a senhora vem de uma luta árdua durante esse último ano e recebeu mais esse peso. Mas a senhora que seja muito bem acolhida e que tenha ali Deus confortando a senhora, tá bom, Dona Maria das Dores? Primeiro é o que eu desejo à senhora. Eu me sinto assim muito segura agora, né, que o suposto assassino está preso. E foram meses assim de busca, né, de muito sofrimento. Eu não sabia onde é que está meu filho e ele foi encontrado, né, de uma maneira muito triste para uma mãe, né, receber um filho daquela forma, mas eu ainda, com a força que eu tenho nesse Deus, Jesus, que me dá força, eu agradeço por ter encontrado meu filho, porque muitas mães, elas procuram e até hoje não encontraram. Então, nós podemos, né, eu e minha família, fazer um sepultamento, Jefferson. Eu estou sofrendo muito, muito, Marconi, porque é muita saudade do meu filho, né, que estudou tanto, fez tantos cursos, 3 faculdades, o menino do bem, um jovem espiritualizado, procurando, né, mais uma chance de crescer no que ele mais gosta, era ser ator. Ele fez trabalhos na Globo, na Record, e fez muito bonito, é tanto que foi elogiado pelos próprios colegas, né? E eu também dei muito apoio aqui em Araranguá, nossa família, porque ele é muito dedicado. Ele treinava, ele decorava os textos, falava na frente do espelho, eu mesma ensaiava com ele, e tudo acabou assim, né? De uma maneira tão brutal, com tanta maldade, tanta inveja, né? Dinheiro. É muito triste, né? Olha o meu filho, com esses cachorros que eram os filhos dele. Tudo é a vida do Jefferson, né? Esses cachorros também sofreram nas mãos de maldosos, né? De gente em oração, um tipo de pessoa dessa, fazer uma maldade, matar por ganância, um amigo, né? Que se dizia amigo até então, mas isso aconteceu. Não é um filme, né, Marco? Não Não é é um uma filme. história, não é um filme macabro. É a história da vida do meu filho, Jefferson Machado Costa. Lindo, lindo, cheio de vida. Ele morreu sonhando em chegar na Globo, na Record, cuidar melhor dos cachorros. Ele já tinha pedido para a doutora Patrícia, lá em Brasília,
mais um cachorro para ele. Soube disso, a Patrícia me contou. Então, para tu veres o amor que ele tinha por esses cachorros e a dedicação, ele queria trabalhar para garantir, né, a vida dele e a dos cachorros. O Jefferson, assim, sempre foi muito estudioso, muito dedicado, e por isso que a gente sente, assim, ó, essa dor tão triste, dessa perda tão brutal. Eu imagino a dor, quer dizer, eu não consigo imaginar, na verdade, a dor que a senhora está sentindo. É, a gente precisa entender um pouco a história do Jeff, para a gente fazer essa homenagem, para a gente conhecê-lo melhor. Eu gostaria que a senhora me dissesse como é que ele veio aqui para o Rio, quando é que ele decidiu vir aqui para o Rio, tentar aqui a carreira de ator, como é que foi essa trajetória dele? Depois a gente vai chegar na parte, infelizmente, do crime, mas eu queria conhecer o Jefferson agora. Queria saber quem ele é, quem ele era. Ele estudava aqui, fez o terceirão no Colégio Futurão, um sonho. Então, ele, com a turma dele, desde o primeiro ano do ensino médio, começaram a tipo assim, fizeram uma poupança, né, para ir para o Rio de Janeiro, e conseguiram. Foi a única turma do colégio, ficou uma semana passeando no Rio de Janeiro. Nós fomos de ônibus, né, fomos por Aparecida, chegamos ao Rio, praia, Rio de Janeiro, Cristo Redentor, tudo que tem de lindo no Rio de Janeiro nós fomos. Eu fui, era professora de espanhol, com mais 2 mães, e a regente de classe. Nós estamos em 42 pessoas, e ele disse, eu ainda venho morar no Rio de Janeiro. Ele tinha 17 anos, 17 para 18 anos, e era o sonho dele. Depois ele fez vestibular, ele foi muito bem classificado, primeiro da Unisul, ganhou, ele fez para Direito, e ganhou até o primeiro ano com bolsa de estudo, e depois ele quis estudar em Porto Alegre, na URGS, mas ele não conseguiu, entrava uns 70, ele ficou nos 74. Daí ele disse, mãe, eu quero estudar aqui, em Porto Alegre. Aí estudou na PUC, e lá eu não sei, lá em Porto Alegre ele conheceu uma pessoa que convidou para ir para o Rio. E ele resolveu ir, disse, mãe, estou indo para o Rio de Janeiro, faltava, eu acho que meio semestre, se terminando direito, ele resolveu ir para o Rio de Janeiro, que era o sonho dele, e foi. E lá ele fez jornalismo, tá? Jornalismo é feito em 4 anos, e ele fez em 2 anos, por exemplo, ele fazia o primeiro de manhã e o segundo à noite, assim, ó, em vez de 4 anos, ele terminou o jornalismo em 2 anos, completou toda a faculdade de jornalismo em 2 anos. Que bom. E aí ele começou a trabalhar aí no Rio, ele trabalhava à tarde, ele foi gerente da loja Elons, lá no Fashion Mall, a loja Chocolate, e Jorge Armani, porque ele em Porto Alegre trabalhou na Fórum, então ele conhecia amigas aí, e através delas ele foi trabalhar no Rio, né? Estudou, fez jornalismo, depois fez cinema e produção, e ele sempre, desde pequeno, esse dom de ser ator, de declamar poesia, de fazer artes cênicas, tudo. Então, ele fez cinema e produção, fotografia. Depois do Rio, ele veio para São Paulo. Trabalhou com a irmã da Angélica, a Bárbara Kras, a irmã da Angélica é a Márcia Marbá. Sim, sim. E essa Bárbara Kras é uma empresa que ele trabalhou em Florianópolis, depois vou contar. Então, ele então trabalhava com artistas, entende? Ela que cuidava, né, agenciava os artistas, e ele ficou mais empolgado na questão de fazer curso de ator, e foi o que ele fez, certo? Certo. Depois ele veio de São Paulo, veio para Florianópolis,
trabalhou como jornalista, certo? Foi onde ele trabalhou nessa empresa, Bárbara Cras, e escreveu para a revista Sucesso S.A., várias revistas aí de Santa Catarina, foi do Rotary ali, até ele fez uma campanha, né, da Rede Feminina, ele raspou o cabelo em frente das câmeras para apoiar, né, as pessoas quando tem câncer, que perde o cabelo, que tem que raspar. Ele fez essa campanha no Rotary. Todo o pessoal em Florianópolis conhece muito o trabalho do Jefferson. Ele fez mais de 80 campanhas de publicidade para ajudar aqui em Santa Catarina. Então, depois ele voltou para o Rio, depois de Florianópolis, e aí começou, né, o estudo para entrar na Globo, mas ele aí trabalhou também, e depois teve um relacionamento que não deu certo, e então ele disse, mãe, eu vou me dedicar a ator. E começou fazendo figuração na Globo, depois ele na Record, ele entrou no elenco de apoio, ele fez Soldado Filisteu, e sempre se dedicou, porque a pessoa assim, ó, que quer o melhor de si, entende? Ele tinha isso, assim, ó, de fazer o melhor. Ele estudava os textos, se dedicava, fazia ensaios em casa, assim, ó, e mostrava sempre para mim, e eu achava lindo, né? Imagina. Lógico. E a mãe, meus pais sempre apoiaram ele, porque a gente sabia que ele ia se dar bem. Dona Maria das Dores, ele veio para o Rio, aqui infelizmente veio a pandemia, que acabou com muito trabalho. E foi nesse meio de pandemia que ele conheceu o Bruno, não foi? Ele trabalhou, né, na Globo, ali na Record, mas o que prejudicou foram os falsos amigos, né? Tantos amigos bons, ele encontrou a pessoa errada, e que, por esse sonho dele querer ser ator, às vezes não enxerga direito, como teve um ator já que deu um depoimento, que também foi vítima desse rapaz aí que está preso, porque a pessoa, quando tem um sonho, ela se idealiza naquilo, tem um foco e não enxerga as outras coisas. Então, foi o que aconteceu. O Jefferson encontrou essa pessoa do mal, que extorquiu, e viu que ele era uma presa fácil, né? E disse, não, eu vou pegar dinheiro, e depois, como não poderia pagar mais, ele disse, não, eu vou ficar com o dinheiro, vou ficar com a casa, vou ficar, né, porque o Jefferson tem família aqui, né? Então, também tem dos avós, né, que ele ganhou, das heranças, então tudo isso era visto, né? E a pessoa que ela ficou sabendo, e, bom, é aí que eu vou investir. Então, isso que aconteceu não foi assim de um dia para outro. Não. Esse conhecimento do Jefferson com o Bruno, isso já faz uns 3 anos a mais. Então, ele vinha assim, ó, vinha manipulando de alguma forma, né? E o Jefferson, inocentade, se deixou ser manipulado, não sei como, assim. Eu até comentei, tão inteligente, mas assim, quando a pessoa tem um sonho, parece que não enxerga as outras coisas. Ele achou que ele era um amigo. E ficou, acho, até a última hora, quando eles estavam, que eu não sei se foi 1, se foi 2, porque isso a polícia vai encontrar realmente os culpados, né? E saber. Eu penso que até na última hora. Ele achou que ia entrar na Globo, que estava conversando com um amigo. Um falso amigo. Então, o Jefferson
e o Bruno, eles se conheceram então no início da pandemia, né? Foi provavelmente o Jefferson queria entrar em algum trabalho, conheceu o Bruno começou a vender sonho para ele, e começou a vender sonho, e por conta da pandemia, todo mundo isolado, ele foi uma presa tão fácil, né? Por todo um contexto. Além do sonho, também tem a pandemia. Não foi isso, Dona Maria das Dores? O Jefferson não tinha maldade. Ele achou que era um amigo. Nunca imaginou que esse rapaz era um psicopata, né? Porque para fazer o que fez é uma mente diabólica. Diabólica. Meu Deus. Diabólica, gente. Matar, dar o veneno, olha tudo que ele preparou. Dar o veneno e depois me enforcar, não satisfeito, amarrar a mão, amarrar a pé. Diz que até a mão ele cortou. Depois, assim, botar dentro de um baú, o que ele fez? Ele dobrou meu filho? Mas eu ainda quero ouvir isso aí. Eu ainda quero. Eu quero pedir para o advogado dele, a pessoa, e conta a verdade. Conta a verdade. Olha, eu fiz isso. A senhora já chorou tudo que tinha a chorar. A senhora está com o coração sangrando, mas eu quero saber. Porque é muito triste, Marta, tu esperar, assim, ó, encontrar teu filho. E eu sei que muitas mães perdem os filhos, outras não encontram, mas assim, ó, maldade, maquiavélico. Gente, isso não tem, não dá nem de gravar um filme, Não. porque não vai passar na censura. Dona Maria. A senhora está me ouvindo, Dona Maria das Dores? A senhora me ouve agora? Me ouve bem? Então, eu, quando conheci o caso do seu filho, na verdade ele ainda estava desaparecido. Foi através do desaparecidos.org, que estava foto dele circulando. Eu, inclusive, tentei entrar em contato com a senhora naquela época, mas não consegui. Eu até conversei com o responsável pelo o Clóvis, do Desaparecidos, mas eu não consegui o contato com a senhora, porque eu queria falar do desaparecimento dele. Mas quando aconteceu isso, a polícia já desconfiava, já desconfiava do Bruno. E a senhora também e o seu outro filho mais velho já estavam desconfiados dele também desde fevereiro, não é isso? Sim, porque na realidade é bem estranho, porque eu conversava com o Jeff todos os dias, chamada de vídeo, ele mostrava ele dando comida para os cachorrinhos e tudo, e depois, de repente, no outro dia, mãe, não vou mais para a Globo, já me devolveram o dinheiro, tá tudo escrito isso aí, tudo escrito, documentado, eu tenho aí no celular. E daí, o que ele escreveu? Mãe, estou indo para São Paulo, mãe, vou vender, alguém vai cuidar dos caraminhos. Eu disse, meu filho, mas os cachorros tu deixar na casa de família, assim, porque ele disse que quando ele fosse gravar em São Paulo, ele ia deixar na clínica do Dr. André, que é a clínica dos cachorros dele, né? Porque o maior cuidado, as vacinas, tudo no dia certo, a alimentação da pessoa, eu disse, não, isso aí não está certo. O Jefferson para São Paulo, o Jefferson deixar os cachorros lá, tudo começou a ficar muito estranho. E a maneira de escrever, porque era só mensagem de texto, né? Porque eu disse, meu filho liga para mim, ai mãe, não posso, agora não posso, porque tem uma reunião, mãe, eu não posso, meu celular caiu na privada, eu sempre falo isso, o Jefferson nunca pronunciou essa palavra, banheiro, outra coisa, então assim, ficou muito estranho isso daí, isso não tá certo. Depois um dia o Diego ligou, e daí não foi o Jefferson que atendeu, ele foi o Bruno que atendeu, ué, a troco de quê? Cadê o Jefferson? Ele gritou. E ele dali, ele desligou o celular, simplesmente ele ligar, aí pronto. Aí nem escrito, nem nada. Do dia 3 de fevereiro, nem mais uma mensagem. Então, nós fizemos boletim de ocorrência aqui em Araranguá, desaparecimento. Depois olha só a inocência, como esse rapaz é manipulador, o Diego, nós chegamos a pensar que era amigos. Ô, Bruno, tu pode fazer, porque daí tinha o celular dele, ele pode fazer o boletim de ocorrência do Jefferson aí no Rio. Olha só. É de chorar. Certeza. É de chorar. Uma de sangue, assim. Pedir para o próprio, algoz, né, suposto
O que ele fez? Depressivo, que Jefferson é bipolar, só falou mal do Jefferson. Tá? Nós fizemos boletim de ocorrência aqui, enquanto a gente chegou lá. Aí ele fez esse boletim de ocorrência. Fez um, não sei, ali na delegacia, né, dos desaparecidos, fez outro, parece, em Campo Grande, tudo mal. Claro, a polícia leu aquilo e disse, não, esse moço deve ter um susto mal. Só que daí meu filho foi para o Rio de Janeiro e aí disse, não, a história não é essa. Primeiro nós fomos ver, o Diego foi ver o resgate dos cachorrinhos, né? Porque ainda tem história dos cachorros. Foi a partir dali que acendeu, ó, o alerta que o Jefferson não estava em São Paulo, né? A doutora Patrícia disse, ó, um cachorro do Jefferson morreu atropelado no Rio de Janeiro. Capaz, o Jefferson... Não, ele não foi. Ele está por aí. E o que é que foi feito? Aí a busca e resgatar os cachorros, que foram resgatados pela ONG, né? Tudo assadinho, colocados em a clínica de cuidados, né? Do meio ambiente, que tem uma delegacia que nos orientou o Diego, tudo. Aí o Diego fez o boletim de ocorrência. Aí, assim, ó, a dúvida não é, mas ainda ficou na dúvida. Ainda ficou na dúvida. Aí, quando eu fui, ficou na dúvida desse rapaz. Aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro, porque o Diego foi uma semana, eu fui na outra, que eu mostrei tudo que estava escrito no celular, aí a própria polícia, né, o doutor Igor falou, não, a senhora não atende, porque o Bruno ainda ligava. Eu disse, tá. Eu não sabia, eu disse, por que tu não vai procurar o teu amigo? Eu vou, amanhã não vai chover, eu vou. Olha o descaramento da pessoa, para mim, mentindo assim. Aí a polícia me ligou no outro dia, porque inclusive, quando o Diego pegou o carro, né, para ele voltar, para guardar o carro, ninguém voltou com o carro, voltou de avião, para deixar guardado, por fazer... por exemplo, toda a investigação, né, a começar pelo carro. Sim. Se o carro estava ali, o Bruno, a chave da casa também, então o carro ficou guardado, né, pela polícia, e a chave do carro ficou com o Bruno, porque estava escrito, claro que foi ele que escreveu, não, já, que era para vender a casa, e ele ficaria com a chave para entregar para a imobiliária. Só que depois, no dia 14, depois de eu mostrar tudo que estava escrito, a polícia, ele celular do Bruno, ligação do Bruno, porque ele é suspeito. Ele é o principal suspeito do desaparecimento do Jefferson. Isso em fevereiro. Eu disse, meu... Isso. Aí sim, eu não atendi mais ligação. E teve, no dia 14, ele me ligou 3 vezes. De manhã, umas 10 horas, depois à tarde, final de tarde. Inclusive, eles me levaram lá falar com a superintendente, a doutora Jovita, bem forte, também desaparecida. Estava lá conversando, deram muito apoio, conversando comigo, tudo. E eles ligaram, eu liguei para eles, eu disse assim, ó, a senhora não atende mais ligação do Bruno, que ele é suspeito. Principal suspeito. Isso no dia 14 de fevereiro. Achei, dia 14, dia 15, eles iam prender o Bruno. Porque a gente não entende muito. Eu sou professora de espanhol, sou formada em letras, em nada de direito, mas achei, se estava desconfiado, e eu chamar, não prender, mas assim, chamar para uma conversa. Prestar o depoimento. Dizer, olha, tanto é que tem nos... Então, o que aconteceu? Continuaram as buscas, 4 meses de oração aqui na minha cidade, Respôncio, teve a igreja do Caveirazinho, que no dia terça-feira do carnaval, que é feriado, abriu a igreja para a gente rezar um respôncio. E todos os dias é rezado o respôncio pelo Jefferson. Aqui no santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, todas as missas, todos os terços, tudo pedindo
né? Eu lá de joelhos pedindo pela vida do meu filho, que ele aparecesse são e salvo, quem visse dissesse onde é que estava o Jefferson, entende? Então, assim, ó, foi muita, muita oração. E o que aconteceu de nós encontrarmos o Jefferson, do jeito que ele foi escondido, quer dizer, mataram, colocaram no baú, fizeram um buraco de 2 metros, para que isso tudo? Não, Absurdo, para ver absurdo. que é psicopata mesmo, assim, ó. E depois ainda botaram a mão do meu filho, eu não entendi. O que eles iam fazer? Tirar digital ou Tirar fazer digital. uma magia? Tirar digital, com certeza. Entendendo, essa da mão eu não entendi. Era para tirar digital. É muito. E, Era? Eu acho que tinha sim, alguma coisa para sim. continuar a maldade, né? Dona E Maria, depois, aí, concretar. Gente, é uma coisa assim, ó. Não, não tem. Não dá para contar para as pessoas. Ainda bem que tem gravado, né? Muita entrevista, porque as pessoas dizem, gente, não é possível. Não é possível um ser humano. E não foi numa semana para outra. Isso vem desde. Parece que em novembro, desde novembro. ele já estava alugando aquelas formas necessárias para realizar o mal da presa, o meu filho, que até hoje, assim, hoje eu fui lá no cemitério, com a pessoa que faz as letras, né, ali no túmulo dele, que vai a foto dele com a letra. Gente, eu disse, não estou acreditando que eu estou fazendo isso aqui para colocar o nome do meu filho. Eu imagino. Né? Porque é muito assim, é muito triste. Eu já perdi um filho, mano. Com 17 anos, eu perdi meu filho mais velho de acidente de carro. Ele estava vindo de Criciúma e alguém cortou a frente dele, né? E pegou numa árvore, escalpelou aqui as perninhas. Meu Deus. Foi um acidente. Foi um acidente. Fatalidade. Acidente. Sofrimento. Eu fiquei com esses 2 pequenos. O Jefferson com 13 aninhos e o Diego com 10. Eu criei meus 2 filhos sozinha. Porque daí, quando eu perdi meu filho, meu casamento já não era... Eu me separei. Eu imagino, porque a dor é absurda e às vezes acontece isso. O casamento não resiste. Criei os 2 meninos sozinha. Formei o Jefferson. O Jefferson tem 3 faculdades. O Diego tem 2. Todos bem formados. Assim, que eu criei dentro da igreja. Então, assim, eles têm... São que uma família entende, e não, a gente não aceita assim, ó. O Jefferson foi porque em busca de um... Eu acho que cai um pouco a internet. Dona Maria das Dores, você está me ouvindo? Sim. Parece que caiu a internet, voltou agora. Tá voltando. Marcondes, é muito triste, muito estranho, meu filho, assim, ó. É uma dor, eu sei que você está fazendo, né? É importante para a gente, parece que conforta um pouco, assim, Sim. Nossa, meu filho, né? Está sendo homenageado no teu canal, né? E que é bem muito, muito, muito inteligente, né? As entrevistas maravilhosas, acompanhadas por outras pessoas brasileiros, né? Que gostam do jornal inteligente e verdadeiro como é o teu. Obrigado, Dona Maria das Dores. Eu confesso à senhora que eu gostaria muito de estar entrevistando o Jefferson, não a senhora. Eu tenho certeza disso, que a senhora também gostaria que eu estivesse entrevistando seu filho e não a senhora.
Mas, infelizmente, esse Bruno, ele tirou a vida do seu filho de uma forma tão, tão cruel, tão desumana. Eu não tenho. A gente, quando fala desse caso, é de um sofrimento, porque eu imagino aqui a cena, ele dopando o Jeff, depois fazendo o que ele fez, e depois a mentira, o que mata nesse caso é a mentira. É a quantidade de mentiras que ele contou para a senhora, para o Diego, para os familiares. O Jeff, que era tão ligado com a senhora, que é ligado com os avós, que os avós o apoiavam na carreira dele, e tudo isso é tirado por conta são um troco. 20 mil reais não é nada. 20 mil reais não vale uma vida. 200 mil reais não vale uma vida. 2 milhões não vale uma vida. E ele tira por dinheiro e para encobrir os rastros dele. Isso me choca de uma forma tão absurda, onde o ser humano pode chegar. Ainda bem que ele é uma exceção, que a regra são de pessoas boas. Mas a gente vê nele até onde o ser humano pode chegar na crueldade. E isso é muito ruim. Eu penso assim, dissimulado. Primeiro fez um boletim de ocorrência falando mal. E depois ainda, andando com o carro do Jeff, foi vender o carro do Jefferson, ofereceu a casa para vender. E quando o Diego foi lá, ele andou no carro, ele foi na casa, ele abriu a porta da casa. Olha só, se fazer de amigo ali. Tinha, né? Meu Deus, tinha matado o irmão e andando com o Diego no carro, na casa, com as pessoas, como se nada tivesse acontecido. Sim. Olha só. Não tem explicação. Uma pessoa do sangue frio, como se diz. Sangue frio, calculista. Meu Deus, não tem nem palavras. Porque humano não dá para dizer. Não dá. Não dá, realmente não dá. Incrivelmente falso, diabólico, gente, ficar ali andando com o Diego, com as pessoas amigas ali assim, ó, como se nada tivesse acontecido. Abriu a casa, quer dizer que não tem um remorso de nada. Matou o Jefferson na cama dele, deu um copo de veneno, e enforcou, e assim, olha só. Gente, isso é um homem perigosíssimo. Isso não pode nunca sair da cadeia. Gente, é perigo. Ainda tem outro ponto, Dona Maria das Dores, porque ele mentiu. Porque eu estudei um pouco a vida do seu filho, eu conversei com algumas pessoas, e eu tenho certeza que o seu filho nunca faria um trabalho ali de vídeos eróticos ali, como ele disse que ia acontecer. Isso não cabe no perfil de uma pessoa que está entrando, querendo entrar na Globo, querendo entrar na Record, querendo fazer um nome no meio artístico. Ele nunca faria aquilo, como o rapaz disse, eu contratei ele, nós iríamos fazer aqui um vídeo adulto. Isso é uma mentira deslavada, não bate com as informações. A senhora conhecendo seu filho, a senhora acha que seu filho faria vídeo adulto? Sim. Ele disse que trabalhava na Globo. O Jeffrey confiou e não foi ver se era. Ele não trabalhava mais na Globo. Já tinha sido demitido por justa causa, porque já tinha feito isso para outras pessoas. Eu sei que várias pessoas mas assim, não se identificaram, porque tem pessoas assim que dizem, olha, passou, não quero mais me incomodar, mas teve um ator que se apresentou, tá? Eu vi o depoimento dele, teve outra senhora também, que a filha também, mas daí eles viram, né, que, era muito pedido mais, caíram fora. E o Jefferson, como eu disse, eu estou trabalhando, estou ganhando um dinheiro, vou investir nisso aí, é o meu sonho. E o outro sentiu que realmente era fácil, né? Era fácil pegar mais dinheiro desse rapaz, porque tinha esse sonho, e foi o que ele fez. E foi pegando dinheiro até que disse, não vou ficar só com dinheiro, vou pegar a casa, o carro, e quase conseguiu, né? Quase conseguiu. Se não morresse aquele Jeep que acusou lá, eles têm um controle, né? Porque senão ele ia ficar
vender a casa, vender o carro, e depois sumir com o Jefferson e a gente nunca mais ia saber de Jefferson, de casa, de nada. Como ele fez, como ele tentou fazer. Olha só. E ainda procurar foragido, ainda buscar defesa com advogados, defesa de se esconder. Oh, meu Da entrevista. Ele deu entrevista pro Cabrini, mesmo foragido. Não, aquilo ali eu achei. Eu perguntei, eu disse assim, a hora que ele estava dando entrevista, não tem um sistema de busca, porque se ele estava ligando, estava conversando, dava de ver de onde e que celular era, né? Era uma hora de prender, mas não foi feito. Mas eu achei muito estranho. O pessoal ligou para minha casa e disse assim, Doris, tu sabe que o Bruno está dando entrevista lá num canal de televisão? Eu disse, mas era só que faltava. O foragido, então, não pegaram porque não quiseram. Não. Quer dizer, não era hora? Não era hora. A polícia é inteligente. Não era hora, na verdade. Dona... Mas pra gente foi estranho, né, Maria? Sim. Dona Maria das Dores, eu perguntei para a senhora, acho que a senhora não me escutou. O Jander e o Bruno mentiram, porque, como eu disse, eu estudei um pouco a vida do seu filho, e mentiram falando que naquele dia eles iriam gravar um vídeo erótico adulto com o Jeff. Só que vendo a postura do Jeff, a gente vê que isso era uma mentira deslavada. A senhora consegue enxergar o seu filho tentando entrar na Globo, tentando entrar na Record, fazendo vídeos eróticos? Isso não existe, né? Mas nunca, Marco. Nunca. Jamais ele estava, o foco era fazer um trabalho na Globo e continuar o da Record. Jamais ele ia sujar o nome dele, né? Já tinha fazendo novela bíblica, que ele chegou a deixar o cabelo crescer para continuar o trabalho. Ele disse, mãe, eu fazendo na Globo, depois eu volto para a Record, que ele gostava de novela bíblica, né? Uhum. Capaz que o Jefferson ia fazer filme erótico para quê? Nunca, nunca. E outra coisa, dizer que o Jefferson, doente, tinha uma doença transmissível, tudo mentira. Isso é bem coisa, bem de assassino, de gente para se defender. A vítima não está mais ali, eles dizem o que quiserem. Né? O Jeff não estava para se defender, pode dizer que era doente, pode dizer que ia fazer filme erótico. O Jeff jamais ia aceitar isso. O Jeff recebeu o Bruno lá porque era considerado amigo, né? Sim. Mas não que o Jeff ia se expor, jamais ele ia se expor para fazer filme erótico se ele estava querendo fazer um trabalho bonito na Globo e na Record. Com toda certeza. Meu filho é um homem digno, um homem de bem. É muito fácil falar da pessoa que não está presente, mas ele tem a mãe que está aqui. Eu sou mãe do Jefferson e defendo porque eu conheço o meu filho, sadio, perfeito, digno. Agora, fazer isso é muito fácil falar. Com toda certeza, é muito fácil falar isso, essas mentiras todas. E o que eu achei mais estranho também é que ele ficou procurando a senhora, procurando o seu filho, querendo saber como estava. Na verdade, ele queria saber como estavam as investigações, né? Ele queria saber se o nome dele estava envolvido, porque tem até um áudio que o Dr. Jairo me enviou de uma conversa do Bruno com o Diego. E o seu filho já está sabendo que ele está mentindo, só está querendo gravar para ver se ele fala alguma coisa. Ele ficou procurando a senhora depois disso, e eu queria saber de outro ponto. Os seus pais deram dinheiro para o Bruno também? Para o Bruno, eu dei o dinheiro, ajudei o Jefferson no que ele foi pedindo, porque ele não tinha, né? Eu tirei das minhas economias, porque ele falou que teria que dar esse dinheiro para um produto ao Felipe. O Jeff, mãe, é isso aí, porque daí meus diplomas, eles arrumam para eu entrar, o papel. Eu disse, Jefferson, isso não existe, mas
Pois agora, o que eu ia te dizer? Né? Eu disse, vamos ver o que vai dar nisso aí. E foi pedir mais 12, mais 2, e mais 2, e mais 4, e assim foi. E o que aconteceu? Isso. E o Jefferson foi fácil, né? Foi, ele Fácil. tava ali, tava sozinho, querendo ser um sonho, correndo atrás de um sonho, foi coisa fácil para ele. Foi. Até de ir lá na casa do Jefferson e dizer, oferecer um suco. Olha o Jeff, bem inocente. Eu sei que ele É tinha ido na verdade, academia. E verdade. aí eles fizeram, quer dizer, deram um suco, doparam, fizeram o que quiseram, mas eles não. Mas aquele Gender, né? O outro Jander, lá, aham. outro rapaz, ele não. Ele disse que não houve nada disso. Inclusive, ele defendeu o Jefferson. Eu vi uma entrevista que ele falou que o Jefferson recebeu ele muito educado, achou assim que era um amigo, né? E depois ele fala que o Jefferson é uma pessoa educada e que o Bruno ofereceu esse suco, disse que ia lá buscar um suco para alguma coisa, não sei, veneno, uma coisa ali junto, disse que o Jefferson desmaiou, não sei. A essa gente, olha só, Eu também como é que não, tem coragem? mas eu acho que também tem 3 anos, mentira. incrível, incrível, assim, ó, Mas, sem palavras, né? mas, Dona Maria das Uma Dores, situação. eu acho que esse Jander também tá mentindo. Tem muita coisa aí, É, né? tem muita coisa que não tá batendo. Por que que eles amarraram? Se o seu filho já estava sem vida, por que que eles amarrariam? Por que que eles fariam aquilo ali? Como é que eles desceriam da forma ali onde, da cama? Porque na cama, a cama ficava no segundo andar, né? É. Então, tem muita Não, mentira mas do ele Jander também. embaixo também. Porque ele fazia foto com os cachorrinhos, tinha baú embaixo e tinha baú lá em cima, no quarto dele. Eles levaram, mas eles mataram o Jeff, foi lá na cama, não foi embaixo, na sala ali onde o Jeff, assim, ligava a televisão para rezar, assistir missa com os cachorrinhos. A senhora me mandou o vídeo Ele, dele assistindo a missa com os cães. isso, ele rezando com os cachorrinhos, e ele, mais o baú é lá em cima, mas tinha baú ali embaixo também. Agora, como fizeram, mataram na cama, eu não sei. E como tu disse, é muita mentira. Agora, a polícia tem os dois. Aí, é só dizer, agora vocês contem a verdade. É isso. Isso agora está com a polícia para fazer o Bruno confessar todo o crime e o Jader também. Porque um mente de um jeito, outro mente de outro, o que é que nós somos Verdade. aqui? Mas foi tanta mentira desse Bruno, tanta mentira que quando ele viu ali que o cerco estava fechando, ele já inventou um outro personagem, esse tal de Marcelo, que a gente sabe que não existe, que teria acusado ele, que teria usado ele, ameaçado ele, por isso ele ajudou na ocultação do corpo do Jeff. É tanta coisa, tanta história, que chega a dar náusea falar desse Bruno. E esse Felipe, que eu tenho escrito no meu celular, o Diego disse, mãe, esse dinheiro não é para o Bruno, mãe. O Bruno é uma pessoa boa, é meu amigo. Eu disse, tá bom. E o Felipe, onde é que está o Felipe? Que o dinheiro era para o Felipe. Onde é que está esse Felipe que trabalhava na Globo? Esse Porque Felipe não agora ele existe. não deu. Esse Felipe também não Perguntava o Bruno, onde existe, é que está o Felipe? né? O dinheiro do Jefferson? E ele ficou ainda com os cartões, ele ficou com cartão de débito, de crédito, gastaram. Ele gastou, tem as notas, tem tudo comprovado. E É, Dona Maria das Dores, e os cães, como é que estão? os cães foram, 2 morreram, né? Uma, uma morreu atropelada na Avenida Brasil, e depois foram resgatados 6, foram levados para a clínica, mas um estava muito debilitado e morreu já na clínica, né? Bem fraquinho. Então, 2 morreram. 5 foram resgatados, né? A gente pagou para a ONG, tudo certinho, e ficaram na clínica, né? 12 dias, porque
Eles falavam, o Bruno falava que o Jefferson ia voltar dia 12, estava escrito ali, né? Uhum. Então, a gente voltou com a ONG ali para eles cuidarem dos cachorros até dia 12, que o Jefferson ia voltar. Só que depois não voltou, então, né, conversamos com a doutora Águida, responsável, né, da delegacia lá do meio ambiente, a Patrícia, lá no Rio, e eles foram adotados por famílias que adotaram muito bem, famílias que se inscrevem, porque os cachorros do Jefferson, todo mundo queria, né, esses setters lindos, lindos, lindos. Eles mostraram para mim vídeos, assim, dos cachorrinhos brincando com os amigos, assim, né, Uhum. são famílias que gostam de criar cães, e eles estão muito bem, esses 5. E o Gilberto Gil, está na casa de alguém, testou, deve estar cuidando muito bem, porque se tivesse morrido, aparecia, o chip acusa, né, que eles têm um chip, Uhum. etc. Então, o Gilberto Gil está vivo, na casa de alguém. Espero que esteja bem cuidado, né, porque é isso que a gente deseja, que todos eles, né, estejam muito bem. 2 estão lá com São Francisco de Assis, né? E esses 6 estão, espero que estejam bem cuidados, porque não tinha como a gente trazer aqui para o apartamento, 6 cachorros no apartamento, não tinha como, né? Por isso, mas por isso eu peço que a pessoa que está com os cachorros do Jefferson, que cuidem bem, né? A gente tem saudade, fotografias, né? Lembro o meu filho ali, dando comida, abraçando, beijando, e mandava sentar no sofá, dizia os nomes, eles sentavam assim, ó, muito educados, assim, muito bem ensinados, né, com muito amor. O Jeff tinha muito amor por esses animais. Meu Deus. Eu imagino. Muito... Mas, pra gente finalizar por hoje, Dona Maria das Dores, só para eu entender um ponto. Quando o seu filho, o Diego, ele foi na casa do Jeff, ele foi recepcionado ali pelo Bruno e pelo Jander. E muitas pessoas falaram, eu também fiquei na dúvida, será que essa recepção não teria sido também quase que uma armadilha para o seu outro filho? Porque o seu filho ficou em risco ali com eles. Ele não foi, o Diego foi com mais outras pessoas do governo ali, né? Pessoas que foi com outras pessoas. Certo. Que foram junto com o Diego, né? O motorista, outro guarda, outro segurança, mais outra pessoa, estavam em 4, né? Que acompanharam o Diego. E o Bruno estava com a chave, foi abrir a casa, e tinha outro. Esse outro, que é esse Jander, disse que ele passou mal. Então, ficou assim na dúvida, disse que tinha barras de ferro em cima da cama. O que eles iam fazer? Fazer alguma maldade para o Diego, para as pessoas que estavam ali? Ou eles acharam que o Diego ia sozinho? Eu acho que eles acharam que o Diego ia sozinho. Do Diego, né? Então, ficou muito... uma situação meio assim. O outro disse que estava passando mal, foi para dentro do carro. E o Bruno foi mostrar a casa. O Diego viu já a televisão fora do lugar, a televisão grande, assim, mexidas do lugar. E eu disse, mãe, mas essa chave eu imaginava que era ele. Pensava que tinha acontecido alguma coisa, que o Jeff foi sequestrado, né? Que até então não se sabia. Quando o Diego foi na casa, não se sabia de nada, né? Foi o Bruno que abriu, até então, o Jeff foi assim, estava desaparecido. Era um sequestro, não se sabia o que era. Então, por isso que depois, ainda depois de trocar as chaves, porque acharam que tinha sido sequestrado, foi deixada a chave com o Bruno, achando que o Bruno era uma pessoa de confiança. Olha só. Porque daí o Bruno ia abrir a casa para a imobiliária abrir, para o casal. Né, casais que quisessem comprar a casa. Olha só. Meu Deus. Assim, o que faz uma pessoa maquiavélica, né? Quer dizer, onde é que ia pensar que quem estava abrindo a casa é o que matou? O irmão. Sim. Depois, quando
Na outra semana que eu fui, eles leram tudo que estava no celular, foi onde eles disseram, a senhora não abre, não atende mais o pronto. E já em seguida, eu estava te contando que ele ligou 3 vezes e a polícia ligou para mim, a senhora não atende porque nós já recolhemos a chave dele. Ele é pior suspeito. Foi onde daí eu não atendi mais ligação porque a polícia ficou com a chave da casa do Jefferson para fazer perícia na casa, no carro, tudo. Ficou tudo na mão da polícia. Carro, casa, tudo, fechar a casa do jeito que estava, para eles fazerem o estudo, o que estava acontecendo. Né? Mas como ele era suspeito, já... A polícia é muito boa aí no Rio de Janeiro, inteligente mesmo, assim, ó, doutor Jairo, nossa, incrível, maravilhoso. A doutora Ellen Souto também, toda a dedicação deles na busca do meu filho e depois na procura, né, para prender o suposto, né, assassinos, né, que isso tudo vai ser esclarecido. E a gente vai acompanhar aqui até o final, até o julgamento, até a pena sair. Tem que ficar atento até o julgamento, até a prisão perpétua lá, porque é um crime bárbaro, é crime hediondo, né? Totalmente, é hediondo. Infelizmente, para o Brasil não ter pena perpétua é um lapso, porque uma hora esse cidadão vai sair, mesmo velho vai sair. E ele deveria ficar lá. E a verdade é essa, Dona Maria das Dores, pelo menos é o meu pensamento. Se fosse justiça de verdade, trocava um pelo outro. Ah é? Você fez isso, então você vai para lá e o Jefferson volta, mas não tem como fazer isso, infelizmente. Porque essa seria a verdadeira justiça. Eu penso que um caso assim, como é comprovado, em outros países ele tem pena de morte, né? Sim. Não sei. Ali o caso, ou então a prisão perpétua. Não é para matar? Direitos humanos. Direitos humanos do bandido, do assassino. E o outro que morreu. Onde é que está o direito dele? Verdade. Onde é que está o direito da Direito de vítima? ganhar. Nossa Senhora, isso eu tenho certeza. Que meu filho está no céu. Porque foi um homem de bem. Nunca merecia, assim. Você olha para ele, assim, meu Deus, como pode? Uma criatura assim como o Jefferson, meu Deus do céu. É incrível, incrível. É muito sério, é muito triste, assim, uma cidade que chora comigo, assim, eu encontro as amigas, eu nem tenho saído de casa. Eu vou na minha mãe, na igreja, meu netinho, e assim, mais assim, reservado, porque as pessoas sofrem. Disse, meu Deus, assim, eu não sabia como chegar em ti para te abraçar, porque acompanharam esses 4 meses de sofrimento, né? E a sua mãe, Dona Maria das Dores? E a sua mãe, como é que tá? Porque a senhora, como é que tá a sua mãe? Porque a senhora acabou de perder, não tem um ano que a senhora perdeu seu pai. Como é que tá a sua mãe? Como é que ela tá com isso? A minha mãe, ela está bem de saúde, ela tem 93 anos, é muito bem pelos médicos dela, né? Tem as cuidadoras do dia, da noite, e nós dormimos, eu durmo lá, por exemplo, depois aqui, que eu estou no meu apartamento, eu vou lá dormir lá com a minha mãe. E final de semana minha irmã vem, a gente divide, certo? Mas a mãe não sabe, Marcos? A mãe, conversaram com a mãe e disseram que o Jefferson teve um mal súbito, né? Teve tipo um aneurisma e não conseguiu voltar, foi para UTI, e eles me ligaram, né? E eu fui para o Rio, e aí que eu vim no avião com o Jefferson, né? Ele não... Entendi. No caixão. Meu Deus. Mas não fazer. Na realidade, o Jefferson veio com uma funerária, porque a Gol não aceitou, porque na certidão de óbito estava em morte indefinida, né? Não tinha, assim, ó, a causa certa da morte, então eles não aceitaram. Ele veio com uma funerária do Rio, e quando chegou aqui, a Santa Terezinha, a funerária, assim, fez tudo muito bonito, muito perfeito, assim, caixão, tudo dele.
Foi um sepultamento muito, muito digno, assim, de muita emoção, de muitas lágrimas, uma missa com 4 padres, a igreja, assim, lotada, em pleno 13h30, né, um horário após ao meio-dia, mas, assim, horário repleto, assim, o Araranguá inteiro, naquela missa, assim, ó, os colegas fizeram camiseta, homenagem dos colegas, homenagem a outras pessoas, dos noveneiros, né, que eu fui festeira da Nossa Senhora Mãe dos Homens, eu esperava o Jefferson chegar naquele dia da coroação da Nossa Senhora, da procissão, todos nós que rezamos tanto, tanto, esperando a vinda do Jefferson, e eles fizeram homenagem. No dia que eu cheguei, a sexta-feira, eles me esperaram no santuário com flores, rezamos, pedindo a luz para o Jefferson. E no dia do sepultamento, fizeram assim com balões brancos, foi muita homenagem, chuva de pétalas, quando o caixão estava saindo do santuário, assim, foi muito lindo, muito, muito. Jefferson é muito amado aqui em Araranguá, muito amado, assim, por todas as pessoas, minhas colegas de grupo de oração, a gente tem grupo de terço, né? Então, as professoras que trabalharam comigo, as professoras deles, colega inteira, os padres queridos fizeram, assim, ó, uma missa muito bonita para o Jefferson, muito bonita, que eu digo assim, de emoção, né? De receber bem um filho araranguaense, né, que teve um final tão triste da vida dele, que Araranguá esperava ver o Jefferson nos canais de televisão, né, como ele sempre sonhou, para fazer novela. Mas ele foi muito bem recebido, assim, por toda a nossa cidade, Santa Catarina, né? No Rio de Janeiro, ele teve missa de 7º dia, e pelas amigas dele, a Patrícia, o Zé Ronaldo, a Fernanda, né? As pessoas do Rio fizeram, o Zé Ronaldo fez 2 missas já, a Patrícia também, lá no parque próximo à casa dele, Burle Marx, né? Isso foi isso também. Então, assim, ó, eu sinto, assim, o amor do pessoal do Rio, do pessoal de Santa Catarina, né? Tantas pessoas de São Do Paulo. Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, eu recebi mensagem. Gente, assim, ó, eu sei que Jefferson, assim, ó, ficou conhecido. Ele já era conhecido, né? Mas ele ficou mais conhecido, e por isso ele é um anjo que está lá no céu, Marcondes. Eu peço a Deus, assim, ó, que meu filho esteja lá, junto com o irmão dele, o Anderson, né? Que já deve ser um anjo lá no Vai céu. estar, com certeza. Junto com meu pai. Então, é isso que eu peço, a luz e a felicidade eterna, né? Mas a saudade vai ser... Sempre, para sempre. Para sempre, para sempre. Jefferson marcou, e não só a minha, a nossa família, e todos vocês, que eu sou muito grata pelo carinho e atenção dos jornalistas, os canais de televisão, os jornalistas falada, escrita, todo o carinho de vocês, estão comigo desde o primeiro dia do desaparecimento, assim, vocês estudam em oração comigo, e sempre me entrevistando, dizendo, nós estamos com a senhora, nós estamos juntas, não está sozinha na busca do Jefferson. Quando ele apareceu daquela maneira, a senhora não está sozinha, nós estamos de mão dadas, rezando por esse moço, né, que caiu na mão de malfeitores. Mas a amizade, o amor, o carinho de vocês, entende? Eu sinto assim, está vivo junto de nós, assim, de alguma forma, né? De uma forma ou de outra, ele está sendo lembrado
Enquanto ele for lembrado, a consciência dele for lembrada, ele vai estar junto conosco. Porque eu entendo o seguinte, a pessoa, acho que a morte de uma pessoa não é quando o corpo se vai, é sim quando ele deixa de ser lembrado. É aí que é a morte. Quando a pessoa deixa de ser lembrada. E o Jefferson vai ser lembrado durante muito tempo. Verdade. Verdade. Então, ele vai ser O Jefferson é para nós, né? Tantas mensagens, tantas homenagens lindas, essa que você está fazendo agora. Gente, isso é muito importante, assim, para nós, importante que eu digo, assim, de um conforto, um conforto. saber que Pelo menos eu está sendo lembrado, pessoas tão inteligentes, tão sábias como vocês, nos programas só somos nós, bem só isso. dados, procuram programas inteligentes, porque existem de tudo, Existe. né? É muito especial, o Diego comentou, mãe, ó, Marconi é um trabalho muito bonito que ele faz nos meios de comunicação. A gente só tenta dar voz a quem precisa. A gente tem que tentar dar voz a quem não tem voz. E é isso. Eu me considero aqui só um instrumento para poder ser utilizado aqui pelas pessoas que precisam. E seu filho, a gente vai acompanhar esse caso até o final, do Nome das Dores. Eu vou conversar com a senhora muito, não só para as entrevistas, porque eu tenho muitos outros amigos que, infelizmente, se tornaram amigos meus por conta de dores. E eu quero estar próximo da senhora, eu vou conversar, sempre que eu puder, eu sempre vou conversar com a senhora, saber como a senhora está. Se a senhora me permitir, é lógico. Eu quero Sim, sempre estar isso, confortando a senhora. sim. Isso assim, ó, a gente se sente, como eu falei, amparada, né? Olha o carinho de vocês. E eu quero que vocês estejam juntos, sim, até o final, até o processo, dizer assim, foi feito já Foi feita a justiça. o final com a prisão mesmo, assim, ó, só 30 dias, 60 dias, não, com o final do processo, onde é declarado, né, a prisão pelo juiz, né, Uhum. isso que a gente espera, que tudo seja muito, muito bem feito, justiça, justiça, sempre. Sempre. Dona Maria das Dores, eu queria. Queria não. A senhora sinta-se abraçada por mim, por todo o nosso canal, por todas as pessoas que estão aqui assistindo. A senhora sinta-se abraçada, sinta-se acolhida. Que o conforto de Deus chegue ao seu coração e que ele consiga aplacar um pouco dessa dor, tá? Dona Maria das Dores. É só isso que eu peço para a senhora. Que Deus tenha misericórdia dessa dor e que conforte essa dor da senhora. Muito obrigada, muito obrigada, Marconi, muito obrigada mesmo pelo carinho de mim, ter lembrado do meu filho, fazer essa homenagem. Eu sei que lá do céu ele está vendo tudo isso, né? E eu agradeço, em meu nome, em nome da minha família, esse carinho, né? Todo esse jornalismo especial e maravilhoso que tu te dedicas. Deus te abençoe nessa tua missão de fazer o bem com esse dom que Deus te deu. Deus te abençoe, sou muito grata e sempre agradecida por tudo que vocês estão fazendo por Não se mim, sinta, não se pela sinta minha família. agradecida. É o nosso dever acolher as pessoas, é o nosso dever ser pessoas boas e estar do lado das pessoas que precisam. Então, obrigado. Fica com Deus, Dona Maria das Dores. Que Deus fique com a senhora e tome, conforte a senhora mais uma vez. Fica com Deus. Obrigado. Obrigado mesmo por Amém. dispor esse tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus te Até logo, senhora. Até logo. Até a próxima. tchau. Tchau. Tchau.
Família, emocionante, né? Essa conversa, emocionante, esse tema. Conversar com a Dona Maria das Dores me dói, me dói. Porque é uma mãe falando de um filho, da dor de perder um filho. Isso não é natural. A ordem natural não é essa. E, Dona Maria das Dores, mais uma vez, sinta-se abraçada e que Deus conforte a senhora. Tá? Família, muito obrigado por estarem aqui. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Olha o bebê sentado, Jeff. Ele fica sentadinho esperando. Quem é a Triacã? Tem dois crianção. Quem é a Triacã? Quem é a Triacã? Se posiciona. Esse biscoito eu gosto muito, eu quero pra ele. É o Dunk que não pode, esse que você acabou de dar. Não, o Dunk não! Tem que tirar o Dunk, então segura o Dunk, criar uma confusão. Não, olha só, ele não vai pular, só não dá. Olha o bebê Harry, Jeff. Aqui, Jeff. Jeff, olha o bebê. Esse é esse. É a mesma coisa. Gente. Obrigada, minha filha. Deus te abençoe. Muito obrigada.